gestão da educação dos seus filhos. Aspecto que o Supremo Tribunal Federal não tratou, do qual ele não tratou, é a primazia dos pais na escolha do gênero de educação que vai ser ministrado aos filhos, que está, sim, consagrado nos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos passar. Eu vou, então, apresentar algumas oposições comuns e infundadas à educação domiciliar. Eu já tenho tratado sobre elas. Vamos poder passar um pouquinho mais rápido aqui, Mônica. O reconhecimento da educação domiciliar em lei aumentará desigualdades sociais. Eu não sei o que as pessoas querem dizer quando dizem isso. Supostamente que as crianças educadas em casa vão ter um desempenho melhor do que as demais e, por isso, isso seria desigual. No mínimo, isso é um reconhecimento tácito da eficiência da educação domiciliar. A educação domiciliar vai deixar os professores desempregados? Não, absolutamente não. Estatisticamente não, impossível que não. E os professores que já entenderam isso começaram, inclusive, a trabalhar em conjunto com os pais. Tá? Nenhum professor vai ficar desempregado por causa de educação domiciliar. Escolas não vão fechar. A educação domiciliar não é um risco para a educação pública. Por favor, entendam isso. Enquanto há milhões de estudantes no sistema público carente de recursos, o Estado não deve gastar com a educação domiciliar. Concordo. Concordo. Agora, a regulamentação dessa modalidade de ensino não deve ser uma prioridade? Calma lá. Por que nós estamos insistindo na regulamentação dessa modalidade de ensino? Vou falar sobre isso. Pode passar, Mônica, por favor. Mas como fica a fiscalização e os custos com ela? Ora, quanto mais se privilegiar a liberdade, e a base da educação domiciliar é a liberdade educacional e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, artigos 206, inciso 1 e 2 da Constituição, quanto mais se privilegiar a liberdade, menos custos o Estado terá. Aliás, o Estado já tem uma estrutura fiscalizatória existente e ela se chama Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já tem atribuições previstas na lei, no ECA. O que nós queremos apenas é que o Conselho Tutelar não trate uma família educadora como se estivesse em evasão escolar, o que acontece. O que nós queremos é que o Conselho Tutelar não chegue lá e diga isso aqui é evasão escolar, presuma a má-fé das famílias e, a partir daí, nem mesmo considere o que está acontecendo naquela casa. Sabe por quê? Normalmente, quando os conselheiros tutelares se dão ao trabalho de avaliar, de verificar o que está acontecendo, eles ficam surpresos. Muitos se tornam até favoráveis à educação domiciliar, mas, por dever de ofício, encaminham a questão ao Ministério Público. E as situações de abuso ou abandono? Bom, é muito simples de entender. E eu entendo a preocupação da professora Selma e concordo plenamente com ela. Abuso é um absurdo e deve ser coibido. Mas a gente precisa entender que, pela natureza das coisas, eu estou falando a partir de um juízo sintético a priori, kantiano. Abuso é abuso e educação é educação. Família abusadora sempre será família abusadora e família educadora sempre será família educadora. E família educadora é uma família protetiva. Então, se a gente primeiro conseguir separar essas coisas na nossa cabeça, o que às vezes não é muito fácil, a gente vai entender que o Estado continue com a sua atribuição de coibir abusos. Nós queremos isso, nós somos favoráveis a isso. Com certeza. Agora, alguma dessas famílias que está aqui é abusadora? Algum abusador teria a insanidade de sair da sua casa com seu filho abusado e trazer numa audiência pública como essa? Algum abusador, a não ser que você está dizendo, se ensina o seu filho em casa, já é um abusador. Não, por favor, né? Eu estou falando pela natureza das coisas. Algum abusador vai usar desse recurso de se sujeitar a um processo de fiscalização estatal, uma matrícula na escola, encaminhar as crianças para fazer prova, para acobertar a sua situação de abuso? As crianças que estão sendo abusadas em casa, elas normalmente vão para a escola e aí acontece o problema lá, né? Então, essas pessoas elas não estão... o problema é retratado lá, né? Essas pessoas elas não estão preocupadas com isso. Elas não vão usar da educação domiciliar como um subterfúgio para isso, para perpetrar, para manter a sua situação de abuso. Agora, a professora Selma, sem indicar o dado também, a fonte, como ela criticou alguns projetos de lei, falou que 80% dos abusos acontecem dentro das famílias. Quantos desses abusos acontecem na escola? 10%? 15%? Seria justificativa para fecharmos as escolas, então?
o que eu quero que a gente entenda é que cada coisa no seu lugar e cada coisa sendo enfrentada como deve ser enfrentada. O Estado tem todo o meu apoio para continuar coibindo e tratando situações de abuso, mas não é se colocando contra as famílias educadoras que isso vai acontecer. E a socialização? Bom, a socialização ela acontece pelos mais diversos meios, e aqui nós temos a resposta. Eu nem preciso falar sobre isso. Mas a educação domiciliar seria algo para poucos? Isso é importante também esclarecer. Ela não é algo para poucos no sentido de que ela deve ser feita apenas em situações específicas, por uma necessidade específica, como o vereador Gilberto deu a entender que seria, inclusive, até a sua preocupação inicial. Mas o vereador Gilberto não conhecia em profundidade a realidade das famílias, não conhecia em profundidade esse universo, e agora que conheceu, entendeu como funciona, entendeu como é, né? E eu tenho certeza que a preocupação do vereador Gilberto transcendeu essa questão de atender às necessidades específicas de algumas poucas famílias. Então, ela não é algo para poucos, ela obviamente não é para todos, mas se nós não garantirmos a liberdade para ser feita, nós vamos inviabilizar a prática. Agora, eu vou precisar falar alguma coisinha sobre projetos de lei na esfera municipal. Vamos lá. O que a gente precisa entender é que a possibilidade de que estados e também os municípios legislem sobre a educação domiciliar, ela está radicada ou ela é embasada na consideração de que o assunto não está debaixo do artigo 22 da Constituição, como a professora Sônia bem apontou. Ela fez uma análise jurídica bastante adequada do artigo 22 da Constituição. Mas o artigo 22, inciso 24, fala da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Se nós formos para a própria LDB, artigo 1º, parágrafo 1º, ela mesma nos diz que aquela lei trata das diretrizes e bases da educação escolar. Então, o que eu tenho proposto nessa interpretação é que nós retiremos a compreensão de que a educação domiciliar estaria debaixo do artigo 22 da Constituição e nós compreendêssemos a educação domiciliar como educação e ensino, situações que estão lá no inciso 9 do artigo 24 da Constituição, que trata da competência concorrente de União e Estados para legislar sobre educação e ensino. Existe uma sistemática prevista nos parágrafos do artigo 24, eu não vou tratar dela em detalhes aqui, mas num dos parágrafos do artigo 24, nós vemos que os Estados têm competência para suplementar a legislação da União e para legislar completamente sobre o assunto enquanto não houver normas gerais da União. Gravem essas duas ideias, suplementar e legislar de forma plena sobre o assunto. Aí nós temos o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição. O inciso 2 da Constituição fala da competência dos municípios para suplementar, a mesma ideia, suplementar a legislação da União e dos Estados naquilo que couber. E o inciso 1 trata da competência constitucional legislativa básica do município, clássica, que é tratar de assuntos de interesse local. O interesse local é, basicamente, garantir a segurança jurídica para as famílias educadoras. Isso é feito na base da liberdade educacional e da pluralidade de concepções e ideias pedagógicas. Então, enquanto não houver, isso é importante destacar, enquanto não houver lei federal ou lei estadual sobre o assunto, pode passar, Mônica, por favor. Enquanto não houver lei federal ou lei estadual sobre o assunto, nós temos projetos de lei federal, nós temos projetos de lei estadual, o município pode, de maneira transitória, exercer essa competência. Para quê? Para garantir segurança jurídica. E, em resumo, eu tenho defendido esse tipo de iniciativa, a exemplo do que o deputado Bruno Souza, deputado estadual de Santa Catarina, já tem feito, já tem afirmado. Eu tenho defendido essas leis, esses projetos de lei, como lei anti-perseguição, leis anti-perseguição. Para que vocês que estão aqui exercendo mais civilidade do que até mesmo os vereadores dessa casa, não sejam tratados como contraventores, como foras da lei. Para que vocês que estão preocupados em garantir a melhor educação possível para os seus filhos, não sejam tratados como abusadores. Essa presunção de má-fé para as famílias educadoras, ela deve cessar, ela necessita cessar. E por isso, iniciativas como essas são
como esta, vereador Gilberto, são tão salutares e são tão dignas de elogio. Se a lei aqui vai ser aprovada, nós não sabemos. Se a lei estadual vai ser aprovada, nós não sabemos. Se a lei federal vai ser aprovada, nós não sabemos. Mas a educação domiciliar não vai parar no Brasil. E essas crianças não voltarão para a escola. Na próxima, 5, aí eu falo, e 5, próximo vereador fala. Vamos começar aqui. Bom, primeiro quero agradecer a todos da mesa. Infelizmente, o senador me comunicou e a assessoria me comunicou. Teve um equívoco no e-mail da professora, não é isso? Ela está no Rio de Janeiro, então não veio. Eu não tenho dificuldade alguma, né, na questão de tempo, deixei todos bem livres aqui para falar até 15 minutos. Nós falamos menos, né, senador? Falamos menos, deu para ouvir um pouco mais, mas o intuito da audiência pública é exatamente esse. Eu vou começar a chamar, então, aqui, vamos começar. Como tem mais favorável do que contrário, a gente... O senhor quer chamar favorável ou contrário? Então, vamos pelo favorável. César Cruvinel Santana, que é munícipe de São Paulo, tem até 3 minutos. Tanto faz. Se quiserem falar de baixo ou de cima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Apresentado já meu nome, sou pai homeschooler. E a questão que me veio até para lembrar a todos é que o vereador, na condição de representante do povo, representante mais próximo que há, porque nosso Estado é dividido pela tripartição dos poderes, poder legislativo, judiciário, poder executivo. Na qualidade do poder legislativo, na capacidade de legislar, o vereador ele está muito mais próximo do cidadão, até mesmo do que um deputado estadual, do que um deputado federal, um senador, porque ele está ali mais próximo do munícipe. A relação é muito próxima. E os vereadores aqui têm a oportunidade de fazer história também e ajudar as famílias, sobretudo as famílias perseguidas, porque um fato que não dá para se negar. Os vereadores que, quando se assentam a essas mesas e exercem a sua nobre função, eles legislam, mas eles têm que legislar, e acredito que muitos assim o façam, olhando para a sociedade, olhando para as demandas sociais que surgem, porque o direito ele é estático, a sociedade ela é dinâmica. Então, vezes ou outra, temos que sim fazer um projeto de lei e aprovar novas leis, porque a sociedade sendo dinâmica, o direito estático, precisamos sempre atualizar essas demandas. E não podemos retirar o referencial sociológico da sua pauta hermenêutica. Nós temos que observar que essa demanda já existe, são milhares de famílias e que praticam educação domiciliar sem cometer nenhuma perniciosidade. E nós, como garantia, temos na lei de que não podemos simplesmente proibir por algum pretexto de proteger as crianças, um pretexto de proteger o próprio Estado, né? Não podemos proibir uma família educadora de educar o seu filho, porque qual o caráter pernicioso que há numa família em educar o seu próprio filho, em um pai que se dedica ali em cuidar da educação do seu filho? Não somos contra os professores, de forma alguma. Eu tenho em minhas lembranças excelentes professores que passaram pela minha vida. Não somos contra a escola também, de forma alguma. E países que apoiam e países que permitem educação domiciliar nos dão exemplo disso, exemplo de excelentes cidadãos que foram formados pela educação domiciliar e exemplos de que as escolas permanecem lá fortalecidas, os professores também lá permanecem fortalecidos.
E, segundo o penalista Maier, ele dizia que, ao se proibir algo, nós temos que ter um caráter insidiário da pena. E não há perniciosidade em uma família em praticar educação domiciliar. Então, o Estado tem que se afastar cada vez mais de frases como a do rei Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Vamos nos afastar do absolutismo republicano do Estado. Não podemos, nós temos que proteger as famílias dos seus direitos já garantidos naturalmente. Obrigado. Quero chamar agora também da Cinesp o Christian Senick. É isso? Senick, é isso mesmo? Snick. O próximo que vai falar é a Vanessa Mota. Se quiser ficar mais próximo. Bom, só uma correção, é Cinesp, que é o Sindicato dos Especialistas do Ensino Público Municipal da cidade de São Paulo. Nós representamos gestores educacionais da cidade. Sou Christian, diretor de escola de Centro de Educação Infantil. Bom, primeiramente, parabenizar a mesa por este espaço, as pessoas aqui presentes, as escolas presentes que estavam aqui na parte de cima, e eu gostaria de trazer algumas situações. Tem alguns equívocos no projeto, sim, vereador. Tem alguns projetos. E eu vou começar pela educação infantil. No seu projeto, você coloca muito bem a questão de que as crianças terão acesso a fazer as provas ou na rede pública ou na rede privada, e seguindo a BNCC. A BNCC tem os campos de experiência. A experiência na educação infantil se faz a partir da convivência com as demais crianças, mediadas a partir de um profissional de educação. Essa mediação é para garantir, para passar por todos os campos de experiência. E isso se faz juntamente não só com adultos, mas com as crianças da mesma faixa etária, ou de faixas etárias proximais. Isso se faz em ambientes que também vão privilegiar o desenvolvimento da criança, acesso a outras interações. A escola pública, principalmente, tem espaços, aqui em São Paulo, como o vereador já deve ter visitado, membro da Comissão de Educação, diversas unidades educacionais que têm brigadotecas, espaços verdes, coisa que, infelizmente, a maioria das famílias da cidade de São Paulo não tem em suas residências. Cada vez mais as pessoas moram em apartamentos e outros espaços que não têm essas possibilidades para estar junto. Um outro ponto, projetos como esse abrem a brecha, sim, para a desconstrução da escola, abrem a brecha para a desvalorização de uma educação para todos. Estamos numa sociedade muito individualista, numa sociedade cada vez mais preocupada consigo. Estamos esquecendo mais de olhar para o outro, dar bom dia para o nosso vizinho, dar olá para a pessoa. Mesmo que a gente não conheça o outro, não podemos ser descortês, não podemos desconhecer e desvalorizar o outro. Estão sendo feitos pequenos feudos. É assim voltar ao passado. E essa é uma educação domiciliar que a gente sabe muito bem que ela também não é para todos. E quando se coloca, mas é para alguns, esses alguns estão ficando apartados do restante da sociedade. Nós vivemos uma sociedade coletiva. Sociedade se faz a partir da coletividade. E projetos como esse abrem espaço, sim, para outros, como voucher, que traz a precarização ainda mais da escola para aqueles que dela precisam, lá nas bases mais populares. Nós temos hoje convênios de educação infantil, que pelos supervisores escolares, pelos supervisores educacionais de todo o país, que é convênio não só em São Paulo. E aqui a gente tem presença de pessoas de outras cidades, que bom, porque devem trazer também a realidade das suas cidades, em que convênios estão cada vez mais em pequenos espaços que não têm garantia do direito social da educação. Esses convênios, quando se fala do voucher, é prêmio para essas conveniadas, que poderão transformar em escolas particulares seus convênios e, com isso, declarar lucros, porque hoje um convênio não pode ter lucro, mas é muito estranho uma entidade ter 5, 4, vários convênios e dizer que tem um caráter social. É muito convênio numa cidade como São Paulo. E, por fim,
tem sim um interesse sim nas verbas públicas. O voucher em Brasília já tem projeto querendo pegar a verba do Fundeb. Verba essa que ano que vem acaba se não for votado em Brasília um novo projeto. Então tem outros interesses sim. E, por fim, o profissional de educação, ele tem um papel muito importante na educação de todos. Ele não é o maior conhecedor, mas a gente tem um ponto importante. A escola, principalmente a pública, tem os conselhos de escola. O conselho de escola é a família participando. E educação se faz com a tríade: escola, professor e aluno. Retirar um desses entes, qualquer um desses entes, vai deixar manca esse tripé. Então é muito importante retomarmos a questão. As famílias precisam estar cada vez mais junto das escolas, as escolas cada vez mais juntos de suas famílias. Somente assim, com a gestão democrática e com o fortalecimento dessas relações, teremos uma sociedade um pouco mais olhando para os demais. E, com certeza, uma sociedade muito melhor e muito mais democrática. Obrigado a todos. Obrigado. Vou pedir, a próxima é Vanessa Mota, que está aqui. Vou pedir para o pessoal se controlar. Eu sei que todo mundo quer falar muito, mas a gente tem um tempo aí para ouvir o máximo possível. Próximo que vai falar é a Maia Aguilera, da OAB São Paulo, é isso? Boa tarde. Eu cumprimento a mesa, os membros da mesa e as famílias educadoras. Eu sou uma mãe educadora, eu tenho um filho de 5 anos e o Samuel, de 2 meses. Eu queria falar aqui, a minha fala vai se restringir um pouquinho à minha experiência. Eu sou formada em pedagogia, sou formada em letras também. Me formei, talvez, no que alguns conheço como das melhores faculdades, que é a Universidade Federal de São Carlos, né? Tive bons professores lá, respeito e sou fã, né, da profissão de educadora. Não é à toa que eu sou educadora dos meus filhos. E eu queria começar falando, gente, que a escola, nós não somos contra a escola teórica, a escola que está na LDB, a escola que está na Constituição é maravilhosa. Ela seria ótima. Nós até gostaríamos que ela realmente, de fato, existisse. Mas ela não existe hoje, para o meu filho hoje. E a escola, como a professora disse, foi criada no contexto do século XVIII, no século XIX, e ela tinha realmente um objetivo muito importante: dar acesso ao conhecimento. E hoje, o que é o acesso ao conhecimento? O professor é dono do conhecimento? Eu, como professora, tenho que reconhecer diante de vocês, dos meus alunos, né? Fui professora durante um ciclo de 10 anos, que é claro que eu não dominava os assuntos. Não. Eu era, como muitos teóricos dizem, facilitadora, mediadora. Eu era mediadora. E o conhecimento, quando eu quis me aprimorar, e eu acho que os colegas que fizeram faculdade aqui sabem, que mesmo na universidade, meu professor não foi suficiente. Eu busquei, eu fui ler como eu deveria ser mediadora e que tipo de mediadora eu deveria ser. Não é? A faculdade não é suficiente, assim como a escola não é suficiente, não traz, né, o conhecimento suficiente. Então, a escola, no século XIX, ela tinha uma função muito interessante e muito importante, de acesso ao conhecimento. Mas ela não é mais o lugar exclusivo. Ela foi o lugar, talvez, exclusivo. Ela foi. Mas hoje, talvez em algumas localidades, a escola ainda seja extremamente necessária, mas aqui, para nós, para mim, para as nossas famílias, o acesso ao conhecimento ele se dá em qualquer lugar. Aqui, os nossos filhos estão tendo conhecimento. Quando eu saio daqui, como eu já vi uma vez, o meu filho faz N perguntas sobre essas cadeiras, sobre quem senta aqui. Ele faz perguntas sobre para que serve este lugar. E ele aprende. E se você perguntar, ele vai saber. Ele tem apenas 5 anos. Então, nós entendemos que todo lugar é lugar de acesso ao conhecimento. E toda pessoa pode trazer conhecimento e ela traz, né? E pode buscar conhecimento. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, sobre essa questão da participação na escola, colegas, eu fui professora, eu estava lá dentro.
no município, fui eventual no estado, durante toda a minha universidade, durante 5 anos que eu fiz um curso, depois mais 5 anos outro curso. A gente sabe que, pelo sistema, por N motivos, gente, que não tem um culpado. O culpado é o professor. O culpado é o diretor. Não é isso. N coisas que são impossíveis de se casar. E que, muitas vezes, por exemplo, não dá para um pai participar de um conselho escolar. Como que o pai que trabalha o dia inteiro trabalha no conselho escolar? Vai para um conselho escolar. E aí eu sozinha ia lá falar pelo bem da minha escola. Mas um monte não ia. Aí de quem era a votação? Quem estava falando pela escola e pelos alunos? Não era eu, não eram os pais. Então, eu só quero pedir que a gente pense nessa questão da escola teórica, que é maravilhosa, e a escola prática. E os nossos filhos estão, hoje, precisando de educação. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maia. Nós vamos ouvir agora a Maia do OAB. Eu vou só para a gente... Só um segundinho, Maia. Só para a gente se organizar, porque eu fico sem jeito de pedir para as pessoas pararem. Eu vou fazer assim, ó. Tá bom? Quando der os 3 minutos, aí vocês partem para a conclusão, se tiver muita conclusão daqui para frente, tudo bem? Tudo bem, senador? Então vamos lá, Maia, fica à vontade, 3 minutos. Hein? Boa tarde a todo mundo, a todas e todos. Queria primeiro cumprimentar a mesa. Estou trazendo aqui uma opinião em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, em nome de 4 comissões que compõem a OAB, aqui de São Paulo, que são a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Direitos Infanto-Juvenis. A OAB São Paulo vê com muita preocupação o projeto de lei aqui em questão, em primeiro lugar, por conta da sua irregularidade formal, a competência para instituir diretrizes e bases para a educação é exclusiva da União. Então, tanto é assim que a LDB e o ECA estabelecem que é dever dos pais e responsáveis matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, uma lei municipal não pode alterar e não pode ir contrária a leis federais, né? Isso daí é um princípio federativo que está presente na Constituição. Então, isso por si só já seria um motivo pelo qual a OAB recomendaria o arquivamento do referido projeto de lei. Mas, além disso, acho que vale a pena a gente fazer algumas reflexões sobre o conteúdo material do projeto, também pensando principalmente na Constituição, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, mas também, sobretudo, no ECA. Né? A Constituição e o ECA adotaram a doutrina da proteção integral, que estabelece que os direitos da criança e do adolescente são prioridade absoluta. Então, a criança e o adolescente, em primeiro lugar, e que é dever da família, do Estado e da sociedade efetivar esses direitos da criança e do adolescente. Né? Então, se entende que o projeto de lei fere os direitos da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, o direito público subjetivo à educação, que está estabelecido em todos esses dispositivos. E isso inclui o direito que a criança e o adolescente tem de ter acesso ao pluralismo de ideias. Ninguém aqui nega o papel fundamental da família na educação das crianças e dos adolescentes. Mas a família sozinha não consegue garantir que a criança e o adolescente tenham acesso a esse pluralismo de ideias. É por isso que a Constituição fala que o dever de educação é do Estado e da família. Então, nós não estamos dizendo aqui que a família não tem um papel, ela tem um papel fundamental, mas existe um papel que é fundamental também, que é o papel da escola, e as duas coisas são complementares. Além disso, a gente tem a questão da convivência comunitária, né, das crianças, que acho que o projeto de lei não tem uma linha sequer sobre isso, então isso fica, né, em aberto, já concluindo, mas que esse direito à convivência comunitária ele é fundamental também para o próprio processo educativo da criança e do adolescente, né, de conviver com os seus pares e também de ter a opinião de diversos adultos, sejam os professores, sejam as famílias, né, nos processos participativos dos conselhos escolares e dos conselhos de educação, que já foram citados aqui, para
que se tenha garantido realmente o direito da criança e do adolescente. Além disso, a gente tem a questão do ensino de qualidade ministrado por profissionais. São ciências que tiveram muito avanço nos últimos anos, pedagogia, psicologia, mas todas as matérias, mesmo que a gente sabe, todas as ciências. E é um direito da criança e do adolescente ter acesso a esse ensino de qualidade. E, finalmente, a questão do papel da escola na quebra dos ciclos de violência contra a criança e adolescente. O ambiente doméstico é onde ocorrem 90%, não apenas 80%, mas 90% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um dado da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, com base no Disque 100, que foi divulgado em maio de 2019. 70% dos casos, o autor é o pai, padrasto ou a mãe da criança. 43,44% das vítimas são meninas. E aí, assim, a pergunta de alguém aqui é uma família abusadora, alguma das nossas famílias, a gente nunca acha que a nossa família vai acontecer isso. Mas é importante para a criança e para o adolescente, já concluindo, por fim, né, ter um espaço em que ela possa denunciar isso, e já é comprovado que a escola é um espaço que acontece isso. Muitas vezes isso está acontecendo na nossa família e a gente não sabe. Infelizmente, essa é a realidade. E se não está acontecendo na nossa, está acontecendo na do próximo. E isso a gente não pode ignorar. Então, se a gente não acha que a escola ideal está longe de ser da real e a gente precisa lutar para que isso aconteça, a família ideal também está longe de ser a real, infelizmente. E a escola tem um papel fundamental de ser um segundo espaço para a criança, um outro espaço para a criança conseguir denunciar essas violências. Além da questão também de possíveis encobrimentos de trabalho infantil, que pode não ser o caso das famílias que estão aqui, mas pode ser o caso de muitas outras famílias. E a gente tem que pensar que essa lei ela se aplica para o município inteiro, para todas as crianças e adolescentes, não apenas para alguns. Obrigado. Por causa disso, a OAB de São Paulo recomenda o arquivamento do referido projeto de lei. Obrigada. Obrigado, Boa Maria. tarde. Maia, né? Maia. Aí a gente vai colocar um timer aqui na tela. A próxima é a Vânia Samos. E depois vamos ouvir o... Você vai fazer depois? Depois vamos ouvir o Paulo César, que é professor da rede municipal. Boa tarde a todos. Meu nome é Vânia Samos, tenho 37 anos e sou uma mãe praticante do ensino domiciliar. Desde 2014. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 6 anos. Eu não sou pedagoga, nem professora, eu sou uma mãe educadora. Quando eu e meu marido ouvimos pela primeira vez sobre o ensino domiciliar, ficamos tanto quanto curiosos e assustados. Conhecíamos algumas famílias que já praticavam e procuramos uma delas. Convivendo com essa família, por alguns dias ficamos surpresos com o que aprendemos. Mas não estou aqui somente para contar a minha experiência, mas também contar a experiência de outras famílias que andam juntas. Anseio pelo direito de continuar a educar seus filhos em casa. Pois por todos os lados vemos grupos de famílias que se organizam para praticar o ensino domiciliar. Se encontram periodicamente, se relacionam e fazem atividades em grupo. Nosso grupo de apoio se encontra a cada 15 dias para a prática de atividades lúdicas com jogos e brincadeiras relacionadas a um tema previamente e seguindo sempre um planejamento anual. Nesses temas, trabalhamos em grupo, pesquisas, leituras, produção de textos e prática de oralidade. E o encerramento desses projetos são uma verdadeira festa. É realizada uma mostra cultural com exposições de trabalhos, cenários, comidas típicas, apresentações de teatros e até musicais. É um trabalho em conjunto entre famílias, mesmo não tendo o mesmo poder aquisitivo entre elas e nem possuindo o mesmo nível de formação acadêmica. Estão juntas há 6 anos. Trocam experiências, materiais didáticos, dicas de leitura, rotina, planejamento anual, entre outros. Além do grupo de apoio, os estudantes se socializam com os parentes, vizinhos, em grupos de esporte, de música, de dança, de artes ou mesmo praticando a responsabilidade social individual.
Esses jovens e crianças se relacionam com frequência em muitos lugares e com pessoas de diferentes idades, credo e raça. A falta de socialização, portanto, torna-se um mito. Além de todos esses trabalhos mencionados, é notório que o estudante que pratica o ensino domiciliar é um frequentador assíduo de biblioteca pública, um recurso que hoje é pouco explorado pela sociedade. É também comprovado por muitos profissionais da educação que a criança e jovem aprende muito mais fora da sala de aula. E, para terminar, gostaria de citar uma frase encontrada no portal do MEC, PCN, página 43, segundo parágrafo. Valorizar o conhecimento do aprendiz, considerando as dúvidas e inquietações, implica em promover situações de aprendizagem que fazem sentido para ele, exercer convívio social, favorecer a construção de uma identidade pessoal, pois a socialização não se caracteriza, por um lado, pela diferenciação individual e, por outro, pelas construções de padrões de identidade coletiva. Portanto, a postura do acolhimento envolve tanto a valorização dos conhecimentos como a forma de expressão de cada aprendiz. Não seria, portanto, tudo o que essas famílias vêm desenvolvendo nos grupos? Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Vânia. Agora com a palavra o professor da rede, Paulo César. Boa tarde a todos da mesa. Meus cumprimentos. Quero saudar aqui essa iniciativa bacana de ter tanta gente interessada num tema que discute a educação, que discute a escola. Eu sou professor e supervisor da rede pública de ensino há muito tempo e acho muito bom que as pessoas queiram trabalhar e fazer educação domiciliar. Se é uma coisa que todo educador sonha, é que a gente tenha essa parceria das famílias. Oxalá, na imensa maioria das nossas escolas, a gente tivesse o relato que acabei de ouvir aqui, de que há uma parceria dessa e esse interesse pela educação domiciliar, já que a maior parte do tempo das nossas crianças permanecem com as famílias. Eu acho que a discussão aqui tem um equívoco. Não há uma disputa aqui entre se a família deve educar e a escola não deve, ou vice-versa. Ambos têm que educar. Acho que não preciso nem dizer mais aqui o que já foi dito. A lei maior não autoriza essa relação de abandono da escola. Aqui, o que está posto nessa discussão, e aí o vereador que está propondo que a gente abandone a escola. Não vou falar aqui como educador, e nem como apenas pai de família que sou também. Eu acho que a gente não precisa abandonar a escola para fazer educação domiciliar. Não vejo a necessidade da gente discutir um projeto como esse, nem para São Paulo e nem para o Brasil. O Brasil, há muito tempo, vem numa conquista de você ampliar políticas sociais, políticas públicas e o atendimento à educação e melhorar. O que eu acho aqui é que a gente tinha que parar com essa discussão e fortalecer a escola, fortalecer a educação domiciliar a partir do fortalecimento da educação como um todo, fortalecendo quem quer fazer educação domiciliar, sim, que ninguém impede, não tem lei impeditiva. Todos os pais podem fazer educação domiciliar. O que nós estamos discutindo aqui é se para fazer educação domiciliar precisa abandonar a escola. Por que não valorizar a escola, melhorar a escola que está aí, em que pese que ela tenha suas dificuldades, fazê-la melhor e não abandoná-la? A ideia nossa toda não é um ficar contra o outro aqui, sejam educadores, sejam políticos, familiares. Vamos somar esses esforços e fazer disso educação melhor para todos, mas não sem escola no Brasil. Muita gente precisa da escola e os que me antecederam já disseram muito bem aqui. A escola é um espaço importante. Não há necessidade de abandonarmos a escola. Vamos nos juntar a isso. Eu só quero também deixar aqui claro que tem um outro
projeto do vereador Arcelino Tato aqui na casa, tramitando, que faz uma emenda para que a gente não tenha mais esse tipo de discussão aqui. A emenda dele é para que a gente não precise discutir esse tipo de coisa, de educação domiciliar ou não, mas para que a gente fortaleça a escola para todos. São Paulo precisa de mais escola e não menos escola, gente. Obrigado. Convidar aqui o Cristiano Santiago. Mas antes... Perdão, Cristiano. Eu vou passar a palavra para a vereadora Juliana Cardoso, que está aqui atentamente, também comunicar a presença do vereador Amaury. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos e a todas, né? Público que aqui veio, além de São Paulo, mas de outros municípios, para poder dialogar sobre um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo. Mas eu queria colocar luz mais profunda nesse debate, né? E não sei se alertar ou se a maioria de vocês que são pais educadores se também enxergam o que está por trás desse projeto de lei, por trás desses tipos de projeto que estão vinculados no Brasil. Aqui no município, esse projeto de educação domiciliar se mostra como um ensaio para a mercantilização da educação pública no país. Através dele, será possível analisar a aceitação e o grau de repercussão de favor ou contra. No entanto, ele se presta a uma estratégia para que se repasse o dinheiro público para a iniciativa privada, a fim de atender interesses de grandes empresas do ramo educacional, como o Grupo Peterson, por exemplo. Um gigante no ramo e atua em vários países com aulas particulares, tutoriais, materiais didáticos que atende os interesses de grupos ideológicos ou até mesmo religiosos. No Brasil, Peterson se figura em uma das 5 maiores fornecedoras desse conjunto de serviço, para que conta com um setor específico de núcleo de apoio aos estados e municípios, adquirindo, em um milionário negócio, a compra de uma parte do sistema educacional brasileiro. Além de comercializar o sistema privado, o ensino de redes públicas e privadas por meio de uma editora, o grupo participa de um programa nacional de livros didáticos e tem uma iniciativa do governo federal que financia livros didáticos para estudantes de escolas públicas e em todo o território nacional. Temos que nos atentar que essa educação domiciliar nega a regulação estatal e a possibilidade de um sistema escolares que atuam como mecanismo de diminuição da desigualdade e da segregação. São 3 razões que direcionam para o atendimento da mercantilização da educação. O primeiro lugar é as empresas que deterão os mecanismos de materiais de forma privada e dos recursos de formação em detrimento a um desenho de inserção educativa socialmente construído e representado por um aparato escolar. O segundo lugar é a efetivação desse tipo de educação por corporações estratifica o acesso de conteúdos práticos e educativos em função de renda das famílias, reservando a elas e os educandos a condição ou consumidores e não sujeitos do direito. Quero também dizer, em terceiro lugar, aspecto, que a privatização da educação disfarçada em um projeto de educação domiciliar ou por opção parental é a destinação de fundos públicos para ofertas privadas, pressupondo que, numa economia capitalista e na extensão de interesse do capital, encontra limites apenas o quanto à presença do mecanismos de controle e de regulação forjados pela resistência da sua reprodução. Alerta-se que, para a consistência de que o aprofundamento do acesso desigual ao desconhecimento como decorrência de ampliação da educação delivery, pode trazer também a efetivação do direito humano à educação. Fiz questão de fazer a leitura disso porque talvez os pais, ou as pessoas que estão ali pensando e já fazem esse tipo de trabalho, não tenham a clareza real do que é esse projeto e por que está tendo nas casas legislativas, desde o governo federal, dos deputados federais, estaduais e municípios, que estão sendo dialogados em outros municípios, o interesse da forma capitalista que ali vai ser usado.
Hoje, quando você faz essa atuação, além do que já foi falado aqui pela professora Selma, entre outras pessoas que se colocaram, de você ter a possibilidade de a criança estar dialogando com outras pessoas, outras formas e línguas até, porque a gente aqui no centro, por exemplo, a gente tem escolas municipais que têm alunos, escolas que têm 7 línguas e que são também introduzidas dentro da relação escolar. Então, não é simples projeto de deixar o direito ou não de a mãe e do pai educar. Eu acho que, se vocês têm, de fato, a disponibilidade de fazer isso para os seus filhos, eles podem ser muito bem organizados após o horário da escola e da aula que eles vão conviver ali com outros alunos e com os professores da relação pedagógica. Se vocês têm tanta possibilidade, tanto diálogo de fazer isso, não tem problema, na minha opinião, de fazer o que a mãe acabou de colocar aqui, introduzir isso dentro da escola pública ou vinculada das organizações sociais. Aliás, as escolas públicas estão precisando disso. Aliás, as escolas públicas estão precisando de pais como vocês que façam uma atuação junto da questão pedagógica das escolas. Então, não é esse tipo de projeto de lei que está colocado como cortina de fumaça para atender, né, os pais que ali estão colocados para poder ter a disponibilização de educação do seu filho, mas o que tem na relação capitalista, de privatização e fora, que eu nem coloquei aqui, como já foi colocado muito bem, a questão da violência que tem nas crianças. E a gente pode, inclusive, enxergar isso nas próprias indicações que tem de crianças de 5 a 7 anos, são as crianças que são mais abusadas, e abusadas nos seus familiares, que são mais perto ou dentro de casa. Então, a gente precisa enxergar isso com mais profundidade, para a gente não errar e não dar a mão para essa privatização ou a violência contra o ECA ou contra o direito da criança e adolescente. Obrigada. Obrigado, vereadora Juliana. Como eu tinha anunciado, então, Cristiano Santiago. E antes de mais nada, até para a gente liberar o pessoal, estão encerradas as inscrições. Boa tarde a todos. Estou um pouquinho nervoso. O mesmo sentimento que eu tive quando decidimos fazer o ensino domiciliar. Eu e minha esposa, nós temos 2 filhos, uma de 15 anos, que foi à escola até a 5ª série, e um de 7 anos, que nunca foi à escola. Quando nossa filha estava na 5ª série, nós tínhamos já uma preocupação com a qualidade daquilo que ela estava recebendo. Procuramos a escola, tentamos cooperar e não fomos bem recebidos. Fomos barrados na ajuda à escola. E aí tomamos essa decisão e começamos a fazer o ensino domiciliar. E eu queria compartilhar 2 experiências que tivemos para que alguns entendam como é o dia a dia de famílias educadoras. Minha esposa estava empenhada em ensinar o meu filho, o Isaac, a ler, e ela estava tendo dificuldades, porque temos limitações, sim, não negamos que temos, e foi meses de muitas dificuldades, e eu cansei de chegar em casa e ver ela triste e sendo desafiada nisso, né? Mas, num belo dia, o Isaac leu. Começou a ler. Foi um dia de festa. Eu me lembro de jogar ele para cima, de cairmos no chão e chorarmos juntos ali. E eu considero esse dia como a primeira formatura minha e dele. E eu disse para ele assim: Isaac, não tem mais limite para os seus sonhos. Se você quiser ir para a Lua, você pode ir, porque você sabe ler. E uma outra experiência com a minha filha, quando eu estava estudando para fazer a prova do Enseja,
E a gente foi simular ali a prova, e na hora de fazer a redação, ela ficou olhando para a folha por minutos e não saía nada. E aí caiu uma lágrima sobre a folha. Ali nós abraçamos, choramos junto com ela. E minha esposa e eu fomos unir nossas forças, o que tínhamos cada um. Eu estudei só o ensino fundamental, tenho muitas dificuldades em gramática, mas me lembro de nunca ter tido dificuldades de elaborar uma redação. E a minha esposa nunca foi muito boa em redação, mas nunca vi ela errar em gramática. Não me lembro de ter visto isso. E aí juntamos as forças e conseguimos construir com ela essa matéria tão importante que é a redação. Passados alguns dias, e eu fiquei muito feliz da minha princesa olhar para mim e falar assim: eu não sabia que era tão fácil fazer uma redação. Então, não há limites. Então, para alguém que entende que nós não somos capazes, eu quero dizer que se estudassem na escola onde eu estudei, vocês vão entender que qualquer um é capaz de instruir o seu filho no que ele deve aprender. Nós fomos processados, minha família e eu, e em todos os momentos, desde do conselho tutelar, passando pelo promotor, em todos os momentos fomos tratados como criminosos. Não houve nenhuma dificuldade em olhar para nós e dizer assim que nós estávamos fazendo era um crime, independente da nossa situação, do que estávamos fazendo. E, para finalizar, eu só quero dizer que eu fui sentenciado em pagar R$15 mil e não foi me pedido para matricular os meus filhos. Então, se eu tiver 15 mil, eu não tenho, mas se eu tiver 15 mil, se o que eu estou fazendo é um crime, é só eu pagar e eu posso continuar cometendo esse crime. Obrigado. Convidar Rosângela. Convidar a Rosângela Rodrigues, que é professora da rede municipal e também é da Unip. Boa tarde a todos que estão aqui hoje, boa tarde à mesa. Obrigada por estar abrindo um espaço para a gente estar podendo dialogar sobre a situação da educação. Eu falo como uma professora que começou a dar aula aos 17 anos, 18 anos, porque entrei na escola aos 6 e fui alfabetizada pela minha mãe. A minha mãe, professora, me alfabetizou em casa. E eu entrei na escola porque a minha vontade era socializar. Eu tenho um irmão mais novo que eu e via pelo portão da escola as crianças brincando, e, para mim, aquele ambiente era um ambiente que eu ia estar feliz, me socializando e conversando com as outras crianças. É bem o que Vygotsky fala, né? A zona de desenvolvimento proximal, que as crianças aprendem com as outras crianças, os mais novos aprendem com os mais velhos. Eu vejo aqui essa discussão, como o professor falou aqui, não sendo mais repetitiva e falando mais do mesmo, mas que, se essas famílias estão aqui pedindo pela educação domiciliar, elas têm consciência que ela é ilegal, né? Falando agora como aluna do 5º ano de Direito, uma monografia pronta sobre a educação domiciliar, conquistas históricas não admitem retrocesso. A educação hoje é uma conquista histórica, porque, se nós olharmos a história das constituições, já houve tempo em que mulheres eram impedidas de irem para a escola. Nas primeiras constituições do Brasil, as meninas só deveriam aprender as prendas do lar, né? Hoje ainda vemos esse impedimento de educação em algumas outras sociedades. A gente tem ativistas, meninas muçulmanas, que são impedidas de irem à escola, né? Então, hoje, a educação que a gente espera realmente é a que o professor falou, é que os nossos pais
Eu agora, como professora de educação infantil, leciono na EMEI do Cirralc, no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Tenho consciência dos dados que a Zona Leste e a Zona Sul é onde há mais vulnerabilidade social. É onde mais há casos de violência nas escolas. Hoje, o celular, o computador, o YouTube, ele pode dar essa aula que esse aluno homeschooling espera. Porque hoje, se você não entender uma matéria em sala de aula falando sobre uma matriz, qualquer outra informação matemática, você dá uma busca no computador e você encontra essa aula. Hoje, quem quer ser autodidata e estudar para concurso, encontra essa aula. Mas nós estamos aqui falando de uma educação escolar. Né? Educação familiar é aquela que a gente recebe no seio da família, desde a hora que a gente nasce. Né? O ensinar a pegar objetos, o ensinar a reconhecer pessoas, essa é a educação familiar. Educação infantil, como o Christian mesmo disse, não tem avaliação. Então, como essa criança poderia ir fazer uma avaliação na escola para dizer o que ela está aprendendo ou deixando de aprender? Então, falar que quer regulamentar a educação domiciliar, já por si só, é admitir que ela não é uma situação legal hoje no país. E isso é verdade que o recurso extraordinário do STF julgou como ela sendo uma educação que necessita de legislação, ou seja, hoje ela não é permitida. Não há um direito subjetivo de educação, porque a educação hoje na Constituição é obrigatória. Obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Vou chamar aqui a Mariana Lobo Citelli. E depois vamos chamar o Walter Mastelano. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Meu nome é Mariana, eu tenho 6 filhos, eu faço educação domiciliar há 9 anos. Tenho crianças de idades de 13 a 2 anos de idade. E posso dizer, por exemplo, professoras, vocês, com toda a boa intenção, têm alguns equívocos em relação ao que é a realidade de uma família homeschooler. Eu convidaria vocês a participarem, às vezes, de algum grupo de apoio, algum encontro. Vou comentar aqui um pouquinho que toda essa questão da educação domiciliar já atraiu muitas famílias, já estivemos com muitas famílias. Algumas delas perceberam que era algo interessante, mas que não eram para aquele momento. Outras perceberam que não tinham ou não queriam fazer a educação domiciliar. E para essas famílias, sim, a escola está aí como uma opção. Cada pai, cada mãe desse recinto já deve ter escolhido, em algum momento, pelos critérios que fossem, escolher uma escola A, B ou C. E não tem problema, vocês veem, vocês analisam o que é melhor para vocês, para os valores de vocês, para o que vocês querem ensinar para aquela criança, para aquele jovem. A educação domiciliar, ela entra como uma opção a mais. Não é fácil, é cansativo, é custoso. Então, as famílias que querem e optam por isso, acham realmente que esse é o melhor meio para ensinar. E ainda que seja por uma fase. Pode ser por uma fase agora, pode ser por alguns anos, mas é a escolha de que aquela opção é melhor para aquela família. E aqui eu digo também uma coisa, né? Muitos estudiosos eles falam da questão do vínculo. Mais importante, às vezes, do que o ambiente, que sim é importante, não nego, mas é o vínculo que essa criança tem em relação aos cuidadores, a seus professores, ao meio onde essa criança convive, né? Esse vínculo ele é mais importante, e o vínculo mãe-filho, pai-filho, é incomparável, porque melhor que seja uma professora, e não desmerecendo todas as maravilhosas professoras que tive e as professoras que aqui estão presentes, não tem comparação você estar dando atenção ao seu filho, que é aquilo que você tem de mais importante na vida, que você quer o maior bem para ele, com uma turma de 15, 20, 30 alunos. E aqui, o meu tempo já está correndo,
eu queria comentar um pouquinho só toda a questão, por exemplo, dos resultados. Comentando primeiro, gente, a socialização, as crianças que educam em casa, elas não ficam exclusivamente em casa. Elas frequentam, sim, as bibliotecas, as praças públicas, os clubes. Elas fazem esportes. Elas frequentam outros ambientes que não só a casa. Então, todo esse conhecimento que vocês falam dos abusos, eles poderiam ter sido percebidos aí. Então, como eu falei, o meu filho mais velho tem 13 anos. Eu moro numa cidade de 100 mil habitantes. Ele foi o único da cidade a passar para a segunda etapa da Olimpíada Paulista de Matemática, que aconteceu no começo desse mês.